Você sabe aquela sensação que a gente tem quando a gente ouve uma teoria da conspiração e pensa: ah, isso não é verdade, ninguém teria coragem de fazer isso de propósito, né? Pois é, eu também pensava assim, até descobri que pelo menos 3 das histórias mais absurdas que eu já ouvi sobre manipulação de mercado não são teoria. Nenhuma delas. São fatos documentados, com provas, com processo na justiça, com gente confessando por escrito. O mais engraçado é que quando você conta isso pra alguém, a reação quase sempre é para, isso parece invenção, mas não é. E justamente por isso que eu quero te contar as 3 hoje, porque, ironicamente, a realidade aqui é mais estranha do que qualquer teoria maluca que a internet já inventou. Eu vou te contar sobre um cartel secreto que decidiu, de propósito, fazer um produto de pior qualidade só para você comprar de novo. Sobre um cientista que inventou uma mentira tão boa que ainda hoje, quase 70 anos depois, tem gente que acredita nela. E sobre uma empresa gigante, rica, poderosíssima, que talvez você esteja usando ela agora. Foi pega fazendo exatamente aquilo que todo mundo já desconfiava, mas ninguém conseguia provar antes. E no final, eu quero te mostrar uma coisa curiosa sobre o motivo da gente acreditar tão fácil nesse tipo de teoria, mesmo quando ela não tem prova nenhuma por trás. E agora, bora começar. A primeira história é sobre a lâmpada. Eu sei que parece um assunto mais banal do mundo e batido, né? Mas fica comigo porque essa aqui é praticamente a origem de tudo que a gente chama hoje de obsolescência programada. Aquela ideia de que as empresas fazem produtos para durar pouco, de propósito, só para te fazer comprar de novo. O ano 1924, Genebra, na Suíça. Os maiores fabricantes de lâmpadas do mundo se reuniram. Philips, da Holanda, Osram, da Alemanha, General Electric, dos Estados Unidos e mais um punhado de empresas europeias. E eles formaram o que ficou conhecido como o Cartel Phoebus. O objetivo declarado dessa reunião era organizar o mercado global de iluminação, só que escondido dentro desse acordo existia uma cláusula bem específica. Nenhuma lâmpada produzida por essas empresas poderia durar mais do que 1000 horas de uso. Só que existia um detalhe importante aqui. Na época, a tecnologia já permitia fabricar lâmpadas durando 2.500 horas ou até mais. Ou seja, essas empresas elas estavam limitando pela ciência, elas estavam escolhendo deliberadamente fabricar um produto pior do que elas sabiam fazer. E olha só, para garantir que ninguém traísse o acordo, o cartel ainda criava multas para qualquer fabricante que produzisse lâmpadas durando tempo demais. Sério, você tomava uma multa por produzir um produto bom demais. E esse acordo só veio à tona décadas depois, quando pesquisadores e jornalistas tiveram acesso a documentos internos do próprio cartel, atas de reunião, relatórios de controle de qualidade, tudo isso comprovando com prova documental que aquilo não foi acidente nenhum, foi estratégia, definida em sala fechada, por quem controlava praticamente toda a produção de lâmpadas do planeta. Beleza, agora se essa história de lâmpadas já parece maluca, a próxima é ainda mais interessante, porque dessa vez o problema não é uma empresa manipulando o produto, é um cientista manipulando a própria ciência e inventando uma mentira tão redonda que ela sobrevive até hoje, mesmo depois de desmentida por ele próprio. O ano 1957. Um pesquisador chamado James Beccari anunciou algo que assustou o país inteiro. Ele disse ter feito um experimento num cinema em Nova Jersey, inserindo mensagens subliminares, tipo beba Coca-Cola ou coma pipoca, durante a exibição de um filme, por uma fração de segundos, tempo curto demais para qualquer pessoa perceber isso conscientemente. E segundo ele, o resultado foi assustador. As vendas de pipoca teriam subido 18% e as de Coca-Cola 58%. Só por causa dessas mensagens escondidas que ninguém via, mas que, supostamente, o cérebro captava e obedecia de qualquer forma. Essa notícia viralizou. Bom, não existia viralizar ainda em 1957, mas o equivalente da época. Virou manchete de jornal, virou pânico moral, virou até discussão no Congresso americano sobre proibir esse tipo de manipulação psicológica. Só que tem um problema, ou detalhe gigantesco dessa história. Anos depois, o próprio James admitiu, em entrevista, que ele nunca fez o experimento de verdade. Os números foram inventados. Não existiu coleta de dados nenhuma. Não existiu controle experimental nenhum. Foi, do início ao fim, uma jogada de marketing pessoal. Ele queria vender sua própria consultoria de pesquisa de mercado. Inventou um resultado espetacular
para chamar atenção para o próprio trabalho. Aqui é a parte mais impressionante disso tudo. Mesmo depois da confissão, mesmo com décadas de estudos científicos reais não conseguindo replicar nada parecido com esse efeito, ainda existe gente, até hoje, absolutamente convencida de que publicidade subliminar controla a decisão de compra. Isso virou lenda urbana, tão forte que sobreviveu à própria desmentida. Resumindo, o cara não conseguiu provar que subliminar funciona, mas provou sem querer uma coisa ainda mais poderosa, que uma mentira bem contada, na hora certa, pode sobreviver mais tempo que a verdade chata que vem depois para desmentir ela. Mas se você tá achando que precisa voltar décadas para achar esse tipo de história, calma, porque essa aqui é bem mais recente e envolve uma das empresas mais valiosas do mundo inteiro. Era dezembro de 2017. Começou a circular uma desconfiança que muito usuário do iPhone já tinha, mas ninguém conseguia comprovar. Será que a Apple deixava o celular mais velho de propósito mais lento só para empurrar você a comprar um modelo mais novo? Só que dessa vez teve prova técnica por trás. Pesquisadores independentes analisaram o desempenho do processador em diferentes modelos de iPhone. Descobriram que a Apple sim estava reduzindo deliberadamente a performance de aparelhos mais antigos através de atualização de sistema. A justificativa oficial da Apple foi que isso protegia o hardware. Baterias de íon lítio, com o tempo, perdem capacidade de entregar pico de energia, e isso podia causar desligamento inesperado no aparelho. Então, segundo a própria empresa, a solução foi reduzir o desempenho do processador, evitando picos de execução. Então, segundo a própria empresa, a solução foi reduzir o desempenho do processador, evitando assim picos de exigência que a bateria antiga não aguentaria mais. Só que o problema não foi a solução técnica em si, foi o fato da Apple nunca ter avisado ninguém sobre isso. Nenhuma nota, nenhum aviso na atualização, nada. O usuário só sentia o celular ficando mais lento, sem saber o motivo. E, coincidência ou não, isso é empurrado exatamente na direção de troca de aparelho. A repercussão desse caso foi tão grande que a Apple precisou se desculpar publicamente e passou a oferecer troca de baterias por um preço bem mais baixo por um tempo limitado. Mas isso não impediu uma avalanche de processos judiciais ao redor do mundo inteiro. E olha esse prejuízo, nos Estados Unidos a Apple pagou mais de 100 milhões de dólares só no acordo com múltiplos estados americanos. E ainda fechou um acordo separado de 500 milhões de dólares numa ação coletiva de consumidores. Na França, foi multada em 25 milhões de euros. Na Itália, 10 milhões de euros. Ou seja, não foi só teoria da internet, foi caso investigado, comprovado tecnicamente, admitido pela própria empresa e punido com uma multa bilionária comandada ao redor do mundo. Beleza, então a gente já viu essas 3 histórias reais documentadas e comprovadas. Cartel de lâmpadas, mentiras de subliminar e desaceleração do iPhone. E acho que vale a pena agora fazer uma pergunta um pouco diferente. Por que a gente acredita tão fácil nesse tipo de teoria, mesmo quando ela não tem prova nenhuma? Porque olha, o nosso cérebro adora encontrar padrão. A gente é praticamente viciado em conectar pontos, mesmo quando os pontos não têm relação nenhuma entre si. E existe um motivo psicológico bem estudado para isso. Encontrar um padrão, mesmo que falso, dá uma sensação de controle. É mais confortável acreditar que existe uma intenção organizada por trás de algo ruim, do que aceitar que, às vezes, coisas ruins acontecem só por incompetência, coincidência ou interesse comercial banal, sem nenhuma conspiração arquitetada. E é exatamente por isso, histórias como as 3 que eu contei hoje são tão perigosas de embaralhar com teorias sem prova nenhuma. Porque quando existe uma conspiração real, documentada e comprovada, tipo o cartel de lâmpadas ou o caso da Apple, ela acaba se misturando na cabeça da maioria das pessoas com qualquer outra teoria maluca, sem embasamento nenhum. E isso faz um estrago duplo. Por um lado, gente descartando teoria absurda sem provas, o que é o correto. Mas por outro lado, gente também descartando denúncia real, documentada, só porque ela parece teoria da conspiração. Então a gente volta para a pergunta que eu fiz lá no início. Será que essas histórias são mentira demais para ser verdade? Não. Elas são verdades demais para parecer real. E é exatamente por isso que elas assustam mais do que qualquer teoria inventada. Porque dessa vez não precisa acreditar em nada escondido. Só precisa ler o processo, o documento e a confissão. Mas agora eu quero saber de você. Essas 3 histórias, qual te assustou mais? Comenta aqui embaixo que eu quero muito ler sua opinião. Se você gosta de conteúdo sobre investigação, misturando marketing, histórias, psicologia, já se inscreve no canal.
porque toda semana tem vídeo novo aqui. Até o próximo vídeo.